Olá, já imaginou uma ferramenta capaz de transformar o ambiente escolar de verdade? Pois é, existe um método de construção de comunidade que está fazendo exatamente isso em escolas de São João da Barra, lá no Rio de Janeiro. Vamos conhecer hoje os círculos de construção de paz e entender como essa revolução silenciosa funciona na prática. E para a gente já entrar no clima, que tal essa imagem poderosa do psicólogo Salvador Campos Correia? Ele faz uma comparação com a dança Dabic, onde as pessoas formam um círculo, batem os pés juntas no chão para se fortalecer. É um jeito bonito de lembrar que quando a gente se une em círculo, a gente cria segurança e consegue superar qualquer desafio. Pensa bem, toda escola, não importa onde seja, lida com o mesmo desafio, né? Como gerenciar as relações, os conflitos do dia a dia, essa busca por um caminho melhor, um que realmente funcione, é uma constante. A gente se acostumou com a abordagem tradicional, aquela mais punitiva. Aconteceu um problema, acha o culpado e aplica uma punição. Só que a gente já viu que isso, na maioria das vezes, não resolve. Acaba gerando exclusão e não ensina a construir a paz. A alternativa é um modelo restaurativo. Aqui, o foco muda completamente. Sai a punição e entra o diálogo, a reparação. A ideia é fortalecer a comunidade e não quebrar ela. E a solução encontrada para isso vem de um lugar muito antigo, de uma sabedoria ancestral. Vamos então mergulhar e entender o que é exatamente um círculo de construção de paz. Essa metodologia é inspirada em práticas de muitos povos originários. De forma bem simples, o Círculo de Paz é um processo todo estruturado. Ele foi inspirado nessas tradições indígenas e quem adaptou para os nossos dias foi uma estudiosa chamada Kay Prentice. O objetivo principal é algo poderoso: criar um espaço seguro, de verdade, onde todo mundo tem a chance de falar. E talvez o mais importante, de ser ouvido sem julgamentos. E apesar de ser algo tão profundo, o processo é super acessível, viu? Ele segue 6 etapas bem claras. Tudo começa com uma cerimônia de abertura, para dar o tom da conversa. Depois tem rodadas para falar de valores, para cada um se apresentar. E no final, um encerramento que amarra toda a experiência. É um método que tem começo, meio e fim, tudo pensado para funcionar direitinho. E o que faz o círculo dar certo na prática? São alguns princípios bem simples, mas que mudam tudo. O mais famoso é o bastão da fala. Só pode falar quem está com o objeto na mão. Isso garante que todo mundo é ouvido, sem interrupção. Além disso, ninguém é obrigado a participar, as decisões são tomadas em conjunto e, claro, o que é dito no círculo fica no círculo. Mas o coração de tudo isso é a tal da escutatória, que é a arte de escutar com atenção e empatia. Bom, a teoria é linda, né? Mas e a prática? Como é que essa semente de mudança começou a brotar e a crescer lá nas escolas de São João da Barra? A jornada começou de forma bem discreta, lá em 2022. Mas o que aconteceu depois foi o que eles chamam de expansão orgânica. A notícia dos bons resultados foi se espalhando, sabe? E as próprias escolas começaram a pedir para ter os círculos. O ponto-chave é esse: não foi algo imposto de cima para baixo, foi um crescimento natural, movido pelo sucesso da própria iniciativa. E os resultados positivos não demoraram a aparecer, não. A comunicação melhorou, surgiu um sentimento mais forte de pertencer àquele lugar, mas talvez o indicador mais poderoso de sucesso tenha sido este. Os próprios alunos começaram a pedir por mais círculos. Quando a demanda vem direto de quem vive a experiência, é sinal de que algo muito certo está acontecendo. Olha só que depoimento forte da psicóloga Gisele Pessin. Ilustra bem o impacto pessoal. Ela diz que, depois de participar, se sentiu demasiadamente humana e serena. Isso mostra que o círculo vai muito além de resolver um problema pontual. Ele toca algo muito mais profundo em cada um. Certo. Mas qual foi o tamanho real desse projeto? Vamos dar uma olhada nos números para a gente entender a dimensão do impacto que isso teve em toda a comunidade escolar. A resposta está nesse número aqui, 1.202. Essa foi a quantidade de pessoas que participaram diretamente dos círculos. É um alcance impressionante, que mostra como a iniciativa realmente se espalhou por toda a rede de ensino. E essa galera toda estava em 24 escolas e creches diferentes. E o mais interessante é a faixa de idade dos participantes, de criancinhas de 2 anos a adultos de 70. Isso prova o quão universal é o método, mostrando que ele é capaz de construir pontes entre todas as gerações. Os números impressionam, a gente sabe, mas são as vozes humanas que revelam o impacto de verdade. Um profissional da rede, por exemplo, disse isso: seguramente saio mais rico dessa experiência.
Esse sentimento de crescimento pessoal e de gratidão foi uma constante nos relatos. Agora compara aquela reflexão do adulto com esta aqui, de uma criança de apenas 5 anos. A simplicidade é poderosa e até desconcertante. Aprender a não bater, a escutar e a respeitar. São lições fundamentais para a vida, aprendidas de um jeito prático e principalmente sentido. Isso mostra de forma brilhante como o método funciona bem em todas as idades. Para a gente fechar, vamos olhar para o quadro geral. Qual é a filosofia mais profunda por trás dos círculos? Por que essa abordagem é tão transformadora e vai muito, mas muito além de simplesmente apagar incêndios? É porque o objetivo final dos círculos não é só apartar brigas, é algo muito maior. É construir, de forma ativa, uma cultura de paz. É tecer relações mais profundas, mais amorosas. É tratar a paz não como a ausência de conflito, mas como uma habilidade que pode e deve ser ensinada e praticada todo santo dia. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem provocadora. Já parou para pensar, e se a comunicação pacífica fosse uma matéria na escola? Com a mesma importância de matemática ou de história? O que mudaria na nossa sociedade? Fica aí a reflexão. E a gente termina com essa citação da Kay Prentice que resume tudo perfeitamente. O sucesso dos círculos, seja em São João da Barra ou em qualquer outro lugar, vem de algo muito simples. Eles atendem a um desejo que é universal, que todo ser humano tem, o de se conectar com os outros de um jeito positivo. E essa talvez seja a revolução mais silenciosa e a mais importante de todas.